Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. No último domingo, todo o Brasil foi às urnas para eleger os próximos prefeitos e vereadores. Numa eleição totalmente ímpar, a nossa democracia saiu vitoriosa. Em razão da pandemia da Covid-19, a campanha foi totalmente diferente e com muitas restrições, sem falar no adiamento das eleições de outubro para novembro. Para deixar o momento eleitoral ainda mais diferente, a capital do Amapá, Macapá, teve suas eleições adiadas em razão do apagão que sofreu todo o estado. Essa eleição foi marcada pela primeira eleição após a mudança constitucional feita pela Emenda 97, proibindo as coligações partidárias. Mas qual foi o balanço final das eleições municipais? Quem saiu ganhando ou perdendo? Será que ainda continuamos num país polarizado? E como fica o segundo turno? Antes da gente fazer esse balanço geral do primeiro turno, não deixa de se inscrever no canal apertando esse botão vermelho aqui embaixo. E não esquece ainda de apertar o sininho para você ser notificado sempre que a gente lança novos vídeos. As eleições de 2018 foram marcadas, sem dúvida, pela extrema polarização entre a esquerda e a direita, entre Lula e Bolsonaro. Além disso, foram as eleições para os chamados outsiders, ou seja, era a vez dos não políticos entrarem na política, sendo inclusive slogan de campanha de muitos candidatos por todo o Brasil esse apelo de nunca terem sido políticos. Já as eleições do último domingo tiveram um resultado bastante diferente. Ao invés de um pleito marcado pela polarização e com vitórias de muitos não políticos, 2020 foi marcado pelo crescimento de partidos de centro e pela eleição de gestores e políticos experientes no lugar dos estreantes nessa nova política. Para esse fenômeno, existem algumas explicações. Uma delas são os efeitos da Covid sobre a cidade, fragilizando muito as economias locais e, por esse motivo, os eleitores preferiram escolher políticos mais experientes para lidar com os futuros problemas fiscais que se avizinham. Outro motivo foi a frustração que alguns não políticos causaram a assumirem o poder em 2018. Por exemplo, o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, o governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e do Amazonas, Wilson Lima, todos eles não políticos, eleitos em 2018 e que não tiveram sucesso em suas gestões. Ainda existe uma terceira hipótese. Como as campanhas tiveram de ser feitas em meio à pandemia, políticos e nomes já conhecidos da população saíram em vantagem de outros que precisavam se tornar conhecidos e mostrar suas propostas. Dado esse cenário, o grande vitorioso foi o centro, o discurso de centro, do pragmatismo e, óbvio, os partidos de centro. Para a gente ter uma ideia, o Democratas teve um crescimento de 69,81%, aumentando muito sua presença entre os eleitores. Mas o MDB permanece como o partido com o maior número de prefeituras nos municípios em todo o Brasil, somando 755 prefeituras. Segue na liderança também no maior número de vereadores, um total de 7.183. Outro dado importante é que dentre os 10 maiores partidos em número de eleitores, somente 2 deles representam a esquerda, ou melhor, centro-esquerda. O PDT com 306 prefeitos e o PSB com 247. Os 2 partidos perdedores do pleito de 20 foram o PSDB, que apesar de estar entre os 10 maiores partidos do Brasil, saiu de 193 prefeituras para 491. Mesmo assim, ainda é o 4º maior partido do Brasil em número de prefeitos. E com grande chance de levar a prefeitura da maior cidade brasileira, São Paulo, atualmente no segundo turno, com o atual prefeito Bruno Covas. O grande perdedor partidário foi o PT. Além de perder a hegemonia como líder da esquerda no Brasil, já que nas capitais só possui candidato ao segundo turno em Recife, com a candidata Marília Reis, ficou de fora em Porto Alegre, onde Manuela Dávila, do PCdoB, é a candidata do segundo turno, e no reduto do partido, São Paulo, onde Guilherme Boulos, do PSOL, foi para o segundo turno cutucando Bruno Covas. Além disso, o PT saiu de 253 prefeituras para 174. Fora todo esse balanço estatístico e partidário, 2 figuras muito importantes da política e das eleições de 2018 foram os grandes derrotados de 2020. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Bolsonaro perdeu em todas as cidades em que abraçou algum candidato. E mais,
perdeu espaço e seu discurso político mais polarizado e agressivo. Além disso, seu filho Carlos Bolsonaro, apesar de ter sido eleito vereador do Rio de Janeiro, viu sua votação despencar em mais de 30 mil votos e perdeu o cargo de vereador mais votado da cidade para o professor Tarcísio do PSOL. O ex-presidente Lula foi pelo mesmo caminho, perdeu sua liderança do Nordeste e, com exceção de Recife, perdeu em todas as cidades em que escolheu para ser cabo eleitoral de algum candidato. Dado toda essa análise, qual interpretação a gente pode ter desses resultados? Primeiro, que é muito cedo para dizer que esse comportamento do eleitor vai se repetir em 2022. Ainda falta muito tempo e aqui no Brasil, em 20 minutos, tudo pode mudar. Segundo, o centro ganhou muita força. Logo, quem quiser construir um caminho para a candidatura em 2022 vai precisar se alinhar a esse centro, inclusive o presidente Bolsonaro, que vai precisar sair do discurso e começar a entregar mais saídas. Por último, na minha opinião, ganha todo o Brasil. Ter um país polarizado não é bom para a realização de reformas tão necessárias e que precisam ser muito bem negociadas. Política se faz com política e não com discurso antipolítico. E você, o que achou do resultado das eleições? Como você está se preparando para votar no segundo turno? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.